Bom dia, boa noite ou boa tarde, né, para todos. Meu nome é Henrique Viegas Cunha, eu estou apresentando o trabalho Aplicação de Modelos Estatísticos de Aprendizagem de Máquina para a Estimativa do Preço da Gasolina em Função de Variáveis Econômicas. O trabalho apresentado à pós-graduação Lato Sensu em Ciências de Dados e Big Data da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG. O projeto, que nós denominamos de Projeto FluPaz, tem como objetivo a predição do preço da gasolina com base em outras informações econômicas ou informações econômicas diversas. É um problema típico de regressão fazendo uso de séries temporais. O nosso target, o nosso Y, o valor ou tensor de saída seria o preço da gasolina, full price, em reais por litro. Os dados disponíveis, ou seja, para os dados disponíveis até o tempo T, o dia D, busca-se prever o valor do preço da gasolina de full price no tempo T mais 1 ou dia D mais 1. O input, a matriz ou tensor de entrada, são os dados econômicos disponíveis no dia T ou no dia D, no tempo T ou no dia D. O input nosso, ou seja, essa matriz de entrada, seria o próprio preço da gasolina em tempos anteriores, a cotação do dólar frente ao real, a cotação do barril de petróleo tipo Brent em dólar, a cotação das ações da Petrobras, o Índice Nacional do Preço Consumidor Amplo, ou seja, o índice inflacionário do país, oficial, e o consumo nacional de energia em megawatt-hora. São informações econômicas que nós, a princípio, temos como ideia de que podem influenciar o preço da gasolina no futuro. A relevância do projeto, porque essas projeções são úteis para o gerenciamento de custos logísticos de empresas públicas ou privadas, qualquer empresa que precise fazer a compra do combustível. Ela pode ajudar na melhoria do planejamento e da competitividade dessas empresas e, além disso, a gente vai verificar se essa metodologia pode ser adaptada a outros problemas, eventualmente pode ser adaptada a outros problemas de regressão. Os dados são dados abertos, gratuitos, obtidos em sites especializados, públicos ou privados, salvo o valor das ações da Petrobras que foram obtidos pela API Yahoo Finance. Bom, aqui uma amostra dos dados, a gente pode ver o preço da gasolina, nós temos a data da coleta, é o preço de venda, nós temos também a cotação do dólar, a data em que foi cotado, e o preço é o último, é o fechamento, também a cotação do barril Brent, também é o preço de fechamento, são dados quase que diários. O IPCA é um índice mensal e também o consumo de energia é um índice mensal. E, por fim, o valor das ações da Petrobras obtidas pelo Yahoo Finance. Os outros todos foram em sites especializados. Bom, a extração, tratamento e processamento inicial. O trabalho foi todo realizado na linguagem Python, utilizando Jupyter Notebook, e a plataforma colaboratória do Google, o Google Colab. O notebook inicial, extração e tratamento inicial, o primeiro notebook que a gente trabalhou, até fazendo uma errata, tinha um caminho que estava errado para buscar os dados que eu tinha feito anteriormente, e eu corrigi, foi a única errata que eu trago aqui para essa apresentação, a única modificação em relação ao que foi apresentado antes. Bom, temos várias questões específicas na extração, nós temos que ler arquivo CSV, arquivo XLS, temos diversos rótulos e formatos que tivemos que trabalhar, as datas foram todas transformadas em datetime, os valores todos numéricos passados para float. A junção dos datasets sempre pelo campo data e o tratamento dos valores ausentes, muito utilizado em Python, que é o dropNA e o fill, ffill. Você pode ver aí como foi o nosso data frame final de trabalho, assim, o inicial de trabalho, com shape de 2.176 linhas e 7 colunas, sendo que uma das colunas é a data, as outras 6 são justamente as variáveis econômicas que temos em questão. Aqui é só um exemplo do tratamento dos valores nulos ou ausentes. Iniciamos com a análise exploratória, o notebook explora dados, e esse notebook buscava visar alguns insights sobre os relacionamentos entre as séries, e nós realizamos, nesse caso, por uma base de valores agrupados, as médias mensais, não utilizamos os valores diários. E conseguimos, assim, identificar alguns períodos e fazer alguns insights. Você vê aí as séries temporais, com o padrão geral delas, e a gente identifica, por exemplo, a questão da Lava Jato, influenciando o preço das ações da Petrobras, e o período pós-Covid-19, que foi aquele início do período da Covid-19, como influenciou diversas variáveis econômicas. Inúmeras análises, fizemos variação percentual, verificação da simetria e kurtose, utilizamos regressão linear, vimos questão de estacionariedade, tendências, sazonalidade, e fizemos um mapa de calor para as correlações. O maior insight é que nem sempre as correlações esperadas ocorreram.
Por exemplo, aqui a gente vendo essa regressão linear, a gente consegue ver que realmente a cotação do dólar e o preço da gasolina tem uma correlação positiva. Mas, por exemplo, o Brent, o valor do barril de petróleo, e o valor da gasolina em real não apresentaram essa correlação positiva que era de se esperar, né? Parece, pelo contrário, uma correlação negativa. Então, a gente viu que nem sempre as correlações foram da forma como se esperava. A economia não é uma ciência exata. Partimos então para a modelagem de dados, né? Começamos com o modelo ARIMA, que é um modelo autorregressivo integrado de médias móveis, está no notebook, modelo ARIMA VAR, né? Modela dados ARIMA VAR. Esse é um modelo matemático, estatístico, ele é univariado, ele vai trabalhar só com o próprio preço da gasolina, ou seja, os valores do preço da gasolina de Y de T dependem dos valores passados do preço da gasolina, ou seja, eles vão ser calculados em função, né, desses valores passados. Esse acrônimo, ARIMA, né, o AR vem de autorregressão, que mostra a relação entre uma observação atual e as observações defasadas temporalmente. A ordem de defasagem é a ordem P, né, quantos dias, ou quantos ciclos, ou quanto tempo atrás, né, você vai voltar no passado para calcular o seu modelo. A questão da integração, esses modelos matemáticos e estatísticos trabalham com séries estacionárias, né, com média constante, variância constante, e às vezes a série não é estacionária e você precisa transformá-la em estacionário por meio da diferenciação. Uma das formas é essa. Então, o grau de diferenciação, o D, é quantas vezes você vai diferenciar sua série para que ela fique estacionária. E o acrônimo MA, média móvel, mean average, é a relação entre os erros residuais da observação atual e aquelas passadas. Também é uma forma de fazer a aproximação do modelo. A ordem do MA é a ordem Q. Então, temos um ARIMA, modelo ARIMA P, D, Q. Como encontrar P, D e Q, né? Essa é uma dificuldade. Na análise da literatura, nós encontramos o ARIMA 411, né? Ela é feito com base nos gráficos da autocorrelação parcial ou da autocorrelação, né, para P e Q, respectivamente, e utilizando o teste de Dickey-Fuller aumentado para verificar se a série é estacionária ou não. Se não for estacionário, você diferencia uma vez. Se continuar não estacionário, mais uma vez, e assim por diante, determinando o D. Utilizamos também a função AutoArima dessa biblioteca, PDMA-Arima, né? A maior parte dos cálculos estatísticos foram por meio de Stats Models, mas utilizamos também essa PMD-Arima. E na função AutoArima encontramos 2, 1, 4. Tá? Basicamente, o algoritmo a gente tem que dividir em dados de treino, dados de teste, colocamos 75% de treino, 25% de teste. Nós temos a história até o dia D, nós criamos um modelo PDQ, fazemos o treinamento, método FIT, e o forecast para D mais 1, a previsão para D mais 1. Após isso, nós atualizamos os dados para D mais 1, ou seja, amanhã eu já tenho os dados que chegaram até hoje, então eu já posso incluí-los na previsão para depois de amanhã. Né? É assim que a gente fez o nosso método. A comparação sempre do valor previsto com o valor real na data do D mais 1, é claro, na previsão. Bom, no ARIMA PDQ, para avaliação do modelo, a gente utilizou métricas estatísticas já conhecidas, né, o Root Mean Squared Error, ou a raiz do erro médio quadrático, né, do erro quadrático médio, o Mean Absolute Error, né, o erro absoluto médio, e também a questão de correlação, para ver se tem algum problema, e o tempo de processamento levamos em consideração. Como você pode ver, os dois modelos, o 4.1 e o 2.1.4 do ARIMA, são praticamente iguais. Né? Eles foram realmente iguais, não há diferença estatística em nenhum deles. E aí, um princípio da navalha de Ockham, que a gente vai direcionar o nosso trabalho sempre por esse princípio, que é, se temos dois modelos que dão o mesmo resultado, a gente opta pelo mais simples. Né? A melhor solução seria o mais simples. E nesse caso aqui, é o modelo 4.1, que tem menos parâmetros, ele é mais simplificado e, além de tudo, teve um tempo de processamento melhor. Então, a gente considerou esse o melhor modelo entre os ARIMAs. Partimos então para um outro modelo, que é o Vector Autoregression, né? O VAR, né? Não é o VAR da Copa, é o VAR do Vector Autoregression. Está no mesmo notebook, modela dados ARIMA VAR. Ele é um modelo multivariado, né? Ele trabalha com várias séries temporais, que é a nossa ideia aqui. Os valores passados de uma outra série influenciam na previsão da nossa série, do nosso interesse. Né? Que a ideia do valor passado do dólar vai influenciar no preço da gasolina, por exemplo, né? E vice-versa, né? Elas se influenciam mutuamente. Todas as séries devem ser estacionárias, ou seja, a gente tem que fazer o teste do ADF para todas, onde não for a gente deve diferenciar. O VAR também ele depende da defasagem, P é a ordem de defasagem, quantos
ciclos, quantos dias vamos voltar no passado. Né? A escolha do critério P também é uma dificuldade, mas a gente utilizou o critério do mínimo arcaic, né? Que é um critério que valoriza tanto a simplicidade do modelo quanto a precisão dos resultados. O valor encontrado pelo select order, que é um método do stats model, do modelo VAR, encontramos P igual a 4. Também fizemos o teste da causalidade de Granger, que é um teste que é realizado para verificar se realmente aquelas séries têm alguma influência no valor futuro ou não, Granger Causality Tests, e nós verificamos pouca influência tanto das séries do preço das ações da Petrobras, como do barril Brent, quanto do consumo de energia, ou seja, pode ser que podemos excluir talvez essas séries. O algoritmo é parecido, né? O full price precisou ser diferenciado uma vez, a divisão entre treinamento e teste 25% e 75%, a história é a mesma coisa, né? O passado até o dia D, nós treinamos com o método FIT, P igual a 4, lag igual a 4, e o forecast para D mais 1. No caso do full price, para verificar esse forecast, nós precisamos integrar, né? Já que a série foi diferenciada uma vez, a gente fez uma integração para poder comparar com o valor real. Atualizamos depois a história toda para D mais 1 para fazer a próxima previsão. A comparação sempre do forecast com o valor real e o mesmo procedimento fizemos sem as séries que não passaram no teste de causalidade de Granger. Bom, os resultados obtidos, né, as mesmas métricas que utilizamos para a ARIMA, você vê que são bastante próximos do ARIMA e eles são bastante próximos entre si também, mas, novamente, optando pelo modelo mais simples, as séries, excluindo aquelas que não foram passaram no teste da causalidade de Granger, seria um modelo mais simples. Então ele é preferível e, obviamente, como tem menos séries envolvidas, né, ele teve inclusive um tempo de processamento menor. Então esse é o modelo VAR melhor que encontramos. Partimos então para o último modelo que testamos, né, que é um modelo já agora de Machine Learning, né, que é o modelo LSTM, Long Short Term Memory, está no notebook Modela Dados LSTM. Ele é uma rede neural recorrente, né? Porém o LSTM contorna alguns problemas das redes RNN, que ele consegue reter memórias de longo prazo, e não só as memórias de curto prazo, como é normal nas redes RNN. E também ele evita a explosão do gradiente ou sua rápida anulação, já que ela passa por vários cálculos recorrentes. Né? Nós temos aí a figura tirada do trabalho do Brandon Hoher, ela pode ser utilizada, ela é de livre acesso, e você vê que é uma rede bastante complexa, bastante sofisticada, de portões, onde você usa as squashing functions aí para atenuar ou bloquear, e nós temos aqui a memória recorrente trabalhando. Ela apresenta bom desempenho, né, o long short term memory, para séries temporais e sequenciais, como interpretação de texto, análise de sentimentos. O algoritmo, os dados precisam ser transformados, aquela questão de evitar a explosão do gradiente. Então, nós normalizamos os dados para valores entre 0 e 1, tem outras formas de normalização, essa foi a que a gente utilizou. Os dados eles têm que ser divididos não só em treinamento e teste, aqui é treinamento, validação e teste, né? Por que a questão da validação? Nós precisamos trabalhar com o problema do underfitting e overfitting para o aprendizado de máquina. O underfitting é quando o modelo sequer converge, né? Os pesos do aprendizado não é alcançado, você não converge para nenhum resultado significativo. Mas o principal é o overfitting, que é quando o seu modelo converge, mas ele converge muito bem para aqueles dados de treinamento que você tem. Mas ele não consegue se generalizar, ele não consegue ser aproveitado para outros dados. Por isso a gente trabalha com a função de perda dentro da validação para depois fazer o teste nos dados de teste separadamente para verificar se o nosso modelo está realmente alcançando um resultado válido e generalizável, né, genérico. Né? A gente trabalhou sempre com o ajuste da arquitetura, dos hiperparâmetros e outras características. Né? A gente vai fazendo vários ajustes nos hiperparâmetros, ou mesmo na própria arquitetura. E a arquitetura que nós adotamos foi de 2 camadas LSTM, uma com 64 e outra com 32 unidades neurais. A gente trabalhou com o número de épocas, variamos o tamanho do Bini-Batch, a função de ativação, a taxa de dropout, que são aqueles valores nulos que são acrescentados às matrizes de pesos para melhorar o rendimento, né, a eficiência do modelo, função de ativação, o algoritmo otimizador, função de perda e até a janela de previsão.
E eu não falei aqui, né, no trabalho do LSTM, nós utilizamos a API Keras, que é uma API que facilita muito o uso das arquiteturas de aprendizado de rede. Dentro da API Keras, nós utilizamos dois callbacks, o Early Stop e o Model Checkpoint, que permite interromper o treinamento antecipadamente, salvar aquele ponto com o melhor modelo, né, foi muito útil. E temos que lembrar aqui a característica estocástica dos algoritmos de aprendizado de máquina, né? Os modelos, como a inicialização das matrizes são aleatórias e tem que ser realmente, às vezes você nem sempre consegue um resultado muito próximo, como é nos modelos estatísticos matemáticos. Cada vez que você faz, você encontra praticamente o mesmo resultado. Aqui não, dependendo da inicialização, você pode demorar mais, você pode não convergir. Então a gente tem que trabalhar mais com a ideia de média, de verificação, para ver se é aplicável aquele modelo. E nós temos essa questão a se tratar. Bom, a avaliação é feita da mesma forma pelas métricas do RMSE e pelo MAI, tempo de processamento. Fizemos aqui, você vê que é um pouco pior, né? As métricas ficaram um pouquinho pior comparando com o ARIMA ou com o VAR, né? O tempo de processamento, aqui nós vamos optar também novamente pela exclusão das séries que não passaram, fazendo de modo similar ao que foi feito ao VAR, pelo critério da causalidade de Granger. Então, vamos comparar agora os três modelos entre eles, né? Escolhendo aí os melhores modelos, né? O ARIMA 4.1, o VAR sem aquelas séries menos importantes e o LSTM também sem as séries menos importantes, a gente vê aqui que o melhor modelo realmente, embora muito próximos, foi o VAR, né? E é interessante a gente ver os pontos aí, dois aspectos interessantes. Quando há uma variação, né, na tendência dos valores reais, os modelos, todos eles, demoram um pouco a acompanhar, isso é esperado, e também as variações reais são mais bruscas, os modelos trazem variações mais atenuadas, né? Também faz parte dos modelos, né, da característica dos modelos como predição. Bom, as conclusões, né? Vamos citar aqui novamente o princípio da navalha de Ockham. Muitas vezes o melhor modelo é aquele mais simples, às vezes você tem dois modelos, um mais complexo e outro mais simples, que encontram resultados muito parecidos, opte pelo mais simples. Outra conclusão, não é fácil fazer previsões com séries temporais por modelos matemáticos, né? A gente parte da ideia de que o futuro vai repetir o passado, mas nem sempre os padrões vão se repetir, muitas vezes questões políticas envolvem, então a economia não é essa ciência exata. Outra conclusão interessante é que nem sempre os modelos de machine learning vão conseguir o melhor desempenho, ou seja, eles não são indicados para todos os tipos de problemas, eles são mais sofisticados, mas nem por isso apresentam melhores resultados, no caso aqui o VAR, que teve o melhor resultado. Como eu já citei, né, partindo para a próxima insight aqui, a ciência econômica é feita pela sociedade, a ciência social também, então as decisões políticas importam e muitas vezes questões políticas vão influenciar muito nos dados econômicos. Por fim, reconhecendo que o modelo pode ser aprimorado, o estudo pode ser aprimorado, a gente entende que a pesquisa alcançou os objetivos e traz resultados preditivos úteis, especialmente se a gente quer fazer análise de tendências futuras, é bastante interessante os resultados alcançados. Para o futuro, né, aumentar a janela preditiva, no nosso trabalho eu não tive tempo, não fiz, né, a tempo a janela de D mais N dias, mas eu até já fiz um algoritmo, né, para o VAR, utilizando N dias à frente, e os resultados encontrados estão aí. A gente vê pelos resultados que realmente, né, quanto mais à frente, pior é a métrica, pior vão ser as previsões. Mas às vezes é interessante que você consiga prever daqui a 10 dias, mesmo que essa previsão não seja tão precisa quanto aquela feita para amanhã. Os resultados são dentro do esperado, é uma coisa para um trabalho futuro. E uma outra ideia aqui também para o trabalho futuro seria adaptar a metodologia para outros problemas de regressão. Um exemplo aqui, temos vários, seria, por exemplo, como prever a variação da arrecadação de determinado imposto em função da mudança da alíquota daquele imposto ou de outros dados econômicos envolvidos, né? Essa é só uma ideia, questões para o futuro. Bem, essa é a apresentação, esse é o meu trabalho, eu agradeço a todos e espero que tenham gostado.